Eu quero ler o texto, depois você deverá meditar sobre o que você está fazendo na sua vida. Essa noite eu quero falar sobre isso, sobre o caminho que nós estamos andando. Livro de Provérbios. Capítulo 14. Provérbios 14, verso de número 12. E depois vou ler João 14, 6. Provérbios 14, verso de número 12. Diz a palavra de Deus assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Vou repetir. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. João 14, 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As escolhas do caminho. Durante a nossa vida terrena, nós temos muitas escolhas a fazer. O que é um caminho? Caminho é uma distância entre dois pontos com início e fim. E muitas vezes, nesta caminhada, as pessoas, ao final dela, se arrependem profundamente. Mas, infelizmente, não há mais retorno. A Bíblia afirma que enquanto estamos nessa vida, nós estamos em um caminho. A nossa caminhada começa com o berço, o nascimento de cada um de nós. Quando nascemos, não tínhamos consciência do que era a vida. Nascemos extremamente dependentes dos nossos pais, daqueles que nos cercam, que nos dão condições necessárias para que nós continuemos na caminhada. Dependemos profundamente, repito, dos nossos pais. Chega um tempo quando nós começamos a caminhar pelos nossos próprios pés. Ainda nessa época, permanece a nossa dependência. Chega um tempo quando ultrapassamos a primeira infância e começamos a ter uma certa independência. Chega o tempo da adolescência, quando achamos que tudo sabemos em relação à caminhada da vida, e aqueles que outrora importantes foram para nós, parecem realmente ultrapassados. E aí chega o tempo da juventude e o tempo da vida adulta. E durante todo esse tempo, é o caminho que Deus tem traçado para nós. E nesta caminhada, repito, é inevitável que nós façamos escolhas. Eu queria nessa noite dizer para você que você é alguém que está fazendo escolhas nesse tempo, nessa caminhada. Muitas vezes nós não atentamos para esse fato, de que recebemos de Deus uma capacidade de escolher enquanto estamos caminhando. Deus dotou o ser humano de uma capacidade singular, é a capacidade do raciocínio
que dá a nós a consciência de que nós de fato existimos. Como diz o filósofo, porque você pensa é que você existe. Enquanto você não tem essa capacidade, você não tem consciência de sua existência. E este autor do provérbio, Salomão, o rei de Israel, ele considerando acerca da vida, considerando acerca dessa caminhada que todos nós estamos nela inseridos, ele disse: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deste caminho é um caminho de morte. Qual é o caminho que você está trilhando na sua vida? Qual é o caminho aonde você está depositando esse tempo precioso que Deus tem dado para você enquanto nessa terra? Nós precisamos escolher que caminho nós vamos andar. Até porque Deus criou o homem e o fez com uma capacidade extraordinária. Deus nos dotou de algumas características que são singulares. Mas, sem dúvida, a característica mais singular do ser humano, entre os outros seres criados por Deus, é a característica, a capacidade da vontade. Nós agimos de acordo com a nossa vontade. Eu queria dizer para você uma coisa essa noite. Há do coração de Deus uma vontade de que cada um de nós que está nesta caminhada encontre o caminho certo. Entretanto, Deus não pode impor a sua vontade a nenhum ser humano. Jesus deixou isso claro quando ele se depara com a cidade de incrédulos, cidade de Jerusalém, e ele percebe aquelas pessoas que não entenderam nada acerca da sua presença, acerca do caminho que ele veio apontar, que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Eu queria dizer para você uma coisa essa noite. Se você errar o caminho para a vida, saiba que não é culpa de Deus. Saiba que o querer de Deus é que todos os seres humanos encontrem o caminho. Pedro, o apóstolo, escrevendo a sua carta, afirma que não é o desejo, não é o querer de Deus, não é vontade de Deus que ninguém perca o caminho. Deus não quer que ninguém se perca, afirma Pedro, o apóstolo, mas que todos encontrem o caminho, mas que todos, diz a Bíblia, alcancem o arrependimento. Então, o livro de Provérbios diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de morte. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queremos deixar claro para você essa noite, meu amigo, que as escolhas do caminho, elas são pessoais. Cada um de nós tem que escolher o caminho que vai viver. Qual o caminho que você escolheu viver? Pastor, eu quero viver a minha vida. É um direito seu. Jesus disse o seguinte: se alguém quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perder lá. Ele disse que a maioria dos seres humanos escolhe viver a sua vida independente do que Deus pensa, independente do que Deus falou na sua palavra. Então a pessoa diz o seguinte: eu quero viver a minha vida. Deus nos dá essa condição de escolher, porque escolhas são pessoais.
Você não pode impor a escolha a outra pessoa. Você pode escolher por você mesmo, em relação à sua jornada nessa vida, em relação à realidade espiritual da vida. Você é responsável por escolher, você e só você pode escolher o que vai fazer com a sua vida. Porque somos, diante de Deus, responsáveis pelas nossas escolhas. Entretanto, é preciso que nós saibamos o que diz a Bíblia. O Senhor Deus estabelece o seguinte: não erreis. Outra expressão traduz esse verso dizendo: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também, o que diz a Bíblia, ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. As escolhas do caminho são pessoais, somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas é preciso que saibamos que, seja qual for a nossa escolha, sempre haverá consequências. Toda escolha traz uma consequência. Olhando os evangelhos, me impressiona o fato de pessoas que caminharam para e passo com Jesus. Foram aqueles chamados discípulos de Jesus. Dentre eles estava um homem cujo nome era Judas Iscariotes. E aquele homem caminhou com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele presenciou o poder de Jesus. Mas há uma expressão na Bíblia sobre a vida de Judas que me chama a atenção. Quando ele tirou a própria vida, diz a Bíblia que ele foi pelo seu próprio caminho. Ele tomou a decisão de seguir o seu próprio caminho e nesse caminho próprio ele teve consequências tremendas. E se essa noite, meu amigo, se essa noite, meu irmão, se fosse possível, eu sei que não é, trazer Judas Iscariotes a essa congregação e perguntar a Judas: Judas, valeu a pena você andar pelo seu caminho? Ele diria o seguinte: olha, não faça isso, não faça como eu, porque eu fui pelo próprio caminho, e o caminho que eu fui me conduziu à morte e separação eterna de Deus. Caminho que parece direito, mas o final desse caminho é um caminho de morte. Qual o caminho que você está escolhendo andar? É você que tem que escolher. Você não pode dizer o seguinte: pastor, eu gostaria que alguém escolhesse para mim. Não, ninguém pode escolher para você. Você não pode dizer assim: pastor, olha, eu estou todo domingo aqui na igreja. Eu, por exemplo, tenho minha esposa que é crente. Isso não vai resolver nada em relação à sua caminhada. Ajuda, mas não resolve. Por que não resolve? Já disse desse púlpito: Deus não tem genro, meu amigo, Deus só tem filho. Ah, pastor, meu pai é crente. Nunca vi na Bíblia que Deus tem netos. Deus só tem filhos. Eu sou parente de crente, meu amigo, Deus não é assim. Deus diz que nós precisamos escolher. Há caminho que ao homem parece direito, mas o caminho final é um caminho de morte. Então você tem que fazer uma escolha. O que você vai escolher no seu caminho dessa vida? Lembre-se que eu falei no início da minha pregação, e é verdade isso, que o nosso caminho, ele tem um ponto de início, que é o nosso nascimento, no berço. Mas nós não sabemos o ponto final, quando será. Sabemos como será, mas quando não. Nosso ponto final será quando formos baixados à sepultura. Ali é o final do nosso caminho nessa vida. As escolhas do caminho não devem ser feitas por aparências. Sabe por quê, amigo? Aparências podem enganar. Aliás, aparências, na verdade, quase sempre enganam. Quanta gente está escolhendo
o caminho da sua vida baseado em aparência. Verifica alguma coisa que traz agradabilidade aos seus olhos, e ela vai sendo levada por aquilo que parece ser. Mas as aparências enganam. Se você fizer uma pesquisa com as pessoas que são dependentes químicas de qualquer espécie de vício, elas entraram ali sempre movidas por aparência. Imaginavam que iam ter naquele vício o que de fato não tiveram. Foram buscar prazer. Tornaram-se escravas. Sempre escravas. Porque é assim que acontece. Aparências enganam. Cuidado com as aparências. Olhe para o que a vida oferece, mas olhe para o que Deus diz sobre aquilo que a vida oferece. Muito cuidado. Eu diria para você que Deus deseja que você não seja movido por aquilo que você imagina que é aparente solução para a sua vida. Porque as aparências enganam e como enganam. Cuidado também com o seu coração. Não seja movido pelo coração. A Bíblia trata o coração como o centro das nossas emoções. E é o profeta Jeremias quem afirma no capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração do homem. O coração do homem engana e engana tremendamente. Diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem e é incurável mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? E afirma o verso 7, bendito o homem que confia no Senhor, o homem cuja sua esperança é o Senhor. E ainda continua, maldito é o homem que confia no homem. Não se deixe levar pelo coração. Quantas pessoas estão escolhendo o seu caminho pelo coração? Meu coração pulsa por alguma coisa, mas se isso que faz pulsar o meu coração não está em acordo com a palavra de Deus, eu estou me deixando levar por um caminho enganoso, um caminho de morte, diz a Bíblia. Caminho que parece direito, mas o final desse caminho será o caminho de morte. Pessoas aos milhões estão caminhando para a morte. Como é que você está caminhando na sua vida? Nesse caminho, você faz escolhas. Nesse caminho, você não deve escolher por aparências. Uma última ideia desse texto, há tantas aqui. As escolhas do caminho devem ser feitas com conhecimento. Nenhum de nós conhece o futuro. Essa é uma realidade que nenhum homem pode conseguir. Por mais que nós evoluamos como ser humano, por maior que seja o avanço tecnológico e científico, jamais qualquer de nós pode conhecer o futuro. Jamais qualquer um pode saber o que virá amanhã. Entretanto, nós temos alguém que conhece o caminho. Não somente daquilo que passou, do que está acontecendo, mas o caminho em referência ao que há de vir. E é por isso que Jesus afirma, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o próprio caminho. Sem Jesus, ninguém encontra o caminho que conduz à vida. Por isso, Salomão escreveu há tantos anos atrás, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desse caminho é um caminho de morte. Mas o caminho com Jesus é o caminho
para a vida. Não há caminho para a vida fora da pessoa de Jesus. Jesus disse que o que nos leva a sair do caminho é que nós não focamos nele. Falando sobre a realidade espiritual, ele disse, olha, há um adversário, há um ladrão. Ele disse que esse ladrão de nossa alma é o próprio Satanás. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus é o caminho único que satisfaz. Não haverá satisfação fora da presença de Jesus. Quero terminar esse sermão voltando à história do autor do texto. Primeiro, em Provérbios. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desses caminhos é um caminho de morte. O final desse caminho que parece tão direito para o homem, diz a Bíblia, longe de Deus é um caminho de morte. Como já lhes disse, esse texto foi escrito por Salomão, rei de Israel. Um homem que herdou uma nação para dirigi-la. Um homem que buscou, no início do seu reinado, confiar em Deus. E houve uma noite que Salomão foi dormir. E ali ele teve uma visão. E naquela visão Deus aparece para Salomão. Ele era ainda um jovem, estava começando a sua caminhada. E Deus diz a Salomão, Salomão, o que é que você quer? Eu te darei. E Salomão diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E diz a Bíblia que ele foi um homem extremamente sábio. Mas Salomão, ele, na sua sabedoria, o seu coração se envaideceu. A sua mente brilhante tornou-se arrogante. E ele disse o seguinte, o que é sabedoria? Vaidade. Só vaidade. Deus disse para Salomão que daria a ele outras coisas. Deus deu para Salomão, por exemplo, riqueza. Um homem tão rico, como jamais houve alguém nessa terra. E ele disse o seguinte, olha, cuidado com a riqueza. Cuidado com os bens. Eles não podem levar a vida. Ele disse que o homem ajunta muitas riquezas, mas ele não sabe quem as levará. Elas ficam aqui. Salomão buscou prazeres nos vícios. Você lê o livro de Provérbios, verá que Salomão construiu adegas, se deteve ao vinho. Algumas vezes, possivelmente, pelo texto, ele tornou-se embriagado, praticamente um alcoólatra. E ele escreveu o seguinte, cuidado com o vinho, quando ele se torna bem vermelhinho no copo. E ele completa dizendo, para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? Senão para aqueles que se demoram junto ao copo. Muitos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, estão sendo rastejados como se animais fossem. Presos pelos vícios. Não conseguem sair. Escolheram o caminho. Continuam nesse caminho. Andam nesse caminho. Mas o que a Bíblia afirma é que esse caminho que parece tão direito, esse caminho que parece tão bom, esse caminho que parece que satisfaz, o final desse caminho é o caminho da morte. É o caminho da morte. Salomão tornou-se também um homem com a compulsão sexual.
Bíblia diz que esse homem escolheu o caminho da sexualidade desenfreada. A Bíblia diz que Salomão casou 700 vezes. Diz que Salomão teve 1000 amantes. Mas ele não se satisfez. E ele faz uma pergunta que muita gente não pensa nisso. No final de Provérbios, ele diz: mulher virtuosa, quem é que vai achar? Ou seja, não estava ali o caminho certo. Essa noite, diz a Bíblia, há caminho como me parece direito. Mas o final desse caminho é um caminho de morte. Há um caminho que eu preciso escolher, você precisa escolher. E esse caminho, diz a Bíblia, chama-se Jesus. E nós vamos cantar esse hino, que ele diz o seguinte: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Só existe um caminho. O caminho chama-se Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém, mas ninguém mesmo, chegará ao céu. Ninguém mesmo vai alcançar paz no seu coração, na sua mente. É só Jesus quem pode trazer essa paz à mente, ao coração do ser humano. Eu quero dar a você essa noite a oportunidade de fazer a escolha. Não sei que caminho você está caminhando, mas se você está caminhando longe de Jesus, esse caminho é de morte. Seja você quem for, esse caminho é de morte. Essa noite Jesus convida você a caminhar para a vida com Ele. Eu queria apelar ao seu coração em nome de Jesus. Deus fala com você essa noite. Não sei o que acontece com a sua vida, não sei a que ou a quem você está escravizado, mas eu sei que há poder em Jesus para libertar você. Eu sei que há poder em Jesus para tirar você do caminho da morte e trazer você ao caminho da vida. No final da sua história, essa vida começa agora, mas no final da sua história, você saberá que em Jesus há caminho de vida. Se você essa noite, meu prezado, deseja tomar uma decisão, escolher nesse caminho a vida com Jesus, quero convidar você aí no seu banco, você fazer um sinal. Você levante uma das mãos bem alto dizendo: pastor Joel, essa noite eu escolho o caminho da vida. Essa noite eu quero deixar tudo que tem me tirado do caminho. Eu estou caminhando numa caminhada que, se eu continuar assim, eu tenho certeza que vai ser morte. Não somente a morte física, a qual todos vamos experimentar, mas será morte espiritual, separação de Deus, eternamente sem paz, longe da presença do Senhor. Se você essa noite deseja escolher andar no caminho de Deus, eu quero convidar você aí no seu banco a você se manifestar. Qual é a primeira pessoa essa noite a tomar a decisão, dizendo corajosamente: pastor, nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus. Nessa noite eu vou romper com todo esse caminho de engano, esse caminho que está sendo movido pelas aparências, esse caminho que o meu coração está levando. Essa noite eu quero voltar e eu quero encontrar o caminho em Jesus. Alguém nessa noite, se houver, se manifeste. Erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Talvez alguém que está afastado e quer voltar essa noite ao caminho. Esse é o apelo para você também. Qual será a primeira pessoa nessa noite a tomar essa decisão? Haver alguém nessa noite? Se houver, queira se manifestar. Irmão, nós vamos cantar as outras estrofes desse hino. Enquanto cantamos, se você desejar tomar a decisão, eu queria convidar você, não só para levantar a sua mão, mas para sair do seu banco onde você está e você vir aqui à frente. Se você tiver dificuldade de vir sozinho, peça a um irmão que está do seu lado e diz assim: olha, Deus falou no meu coração nessa noite, e eu quero tomar a decisão. Eu tomei a decisão. Essa noite eu quero romper com tudo. Eu não quero que quando chegar no final da minha história, eu ouça da parte de Deus: olha, você andou no caminho da morte, e não há vida para você mais. A sua vida acabou. Você vai ficar eternamente separado da minha presença. É o que diz a Bíblia. Mas se você essa noite quiser o caminho da vida,
há esperança em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concede de abrir a nossa mente, o nosso coração para entender que há um único caminho e esse caminho é Jesus. Agradecemos pela liberdade em proclamar esse Evangelho. Há em nosso coração a certeza de que a Tua palavra não volta vazia. E, ó Deus, continua a trabalhar no coração daqueles que, estando ao alcance desta mensagem, ainda não têm certeza de que estão no caminho. Que enquanto é tempo, ó Deus, se rendam a Jesus, para que no final não alcance a morte, a separação do Senhor, mas que pelo contrário alcancem a vida eterna, a vida de paz com o Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.